Olá amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu vou falar sobre um dos principais problemas da execução penal no país. Eu creio que talvez seja o maior problema, considerando que esse problema faz com que os direitos da execução penal sejam frágeis, sejam demorados. Demora-se para apreciar direitos, demora-se para apreciar a progressão de regime, o livramento condicional e todo qualquer direito, principalmente aqueles que tenham um lapso temporal definido na legislação, que tenham o requisito temporal como condição para o seu deferimento. Então, há um procedimento burocrático que faz com que essa apreciação desses direitos seja muito lenta. Imagine o seguinte: alguém tem direito à progressão de regime no dia 10 de março de 2017. O apenado está lá com a cópia da sua guia, fica olhando todos os dias, durante vários meses, esperando chegar o dia 10 de março de 2017 para finalmente sair do regime fechado e ir para o regime semiaberto. Chega o dia 10 de março e o que acontece? Nada. Ele não sai. Provavelmente, se ele tiver um advogado ou se tiver a Defensoria Pública, o pedido não será feito no dia 10 de março. O advogado talvez tenha trabalho, talvez tenha que atuar em outra comarca, talvez o presídio seja em outra comarca, a vara de execuções penais seja em outra comarca. O defensor público, muitas vezes, é o defensor que atua na comarca sozinho, atua na vara judicial e tem que dar conta de tudo, inclusive da execução penal, e pelo excesso de trabalho talvez não consiga fazer o pedido no dia 10 de março. Então, provavelmente passará alguns dias até o pedido de progressão de regime. Passou o dia 10 de março, é feito o pedido de progressão de regime. Ainda não vai ser deferido. Vai para o juiz vai analisar, vai remeter ao Ministério Público, muitas vezes. O Ministério Público devolverá ao juiz, se manifestando pela vinda aos autos do atestado de conduta carcerária. O juiz, então, determinará o cartório da Vara de Execuções Criminais enviará ao estabelecimento prisional, ao diretor do estabelecimento prisional, um ofício para o envio do atestado de conduta carcerária. O diretor do estabelecimento prisional consultará o responsável pela segurança, que se manifestará, e farão então um atestado de conduta carcerária. O atestado é enviado para o cartório da Vara de Execução Penal, que é enviado para o juiz ainda não defere, devolve para o cartório, que envia para o Ministério Público. O Ministério Público aprecia, vê que tem uma boa conduta carcerária, mas entende que naquele caso é hipótese de exame criminológico, que não é exigido pela lei, mas que por súmula vinculante é possível. Então o Ministério Público devolve ao cartório, o cartório faz conclusão ao juiz, o juiz entende que é caso de exame criminológico, devolve para o cartório envia para o presídio, o diretor do estabelecimento prisional espera o dia que vai aparecer um psicólogo ou assistente social para fazer o exame criminológico. Provavelmente é uma cidade do interior ou é um presídio que não tem psicólogo fixo. O psicólogo vem uma vez por semana, talvez ele venha na quinta, talvez ele venha na quarta, na semana seguinte já tem trabalho, já tem algo marcado, já tem todos os atendimentos, então ele não faz nessa semana, faz na semana seguinte o exame criminológico, mais o prazo para elaborar o laudo e devolve para o diretor do presídio, que envia então lá para a vara de execução criminal. A vara de execução criminal então dá vista ao Ministério Público, o Ministério Público se manifesta, devolve para o cartório dá vista à defesa, ao advogado, ou por nota de expediente, ou à Defensoria Pública, eles se manifestam, devolvem ao cartório, o cartório faz conclusão ao juiz, o juiz então decide. O juiz decide que é caso sim de progressão de regime, aí devolve para o cartório então envia um ofício lá para o estabelecimento prisional e ele sai do regime fechado para o regime semiaberto. 2 meses depois,
3, 4 meses depois, se tiver sorte. Se esse trâmite burocrático todo se desenvolveu em pouco tempo, se os agentes envolvidos foram rápidos. Caso contrário, pode ficar aí mais de 6 meses esperando. Então, é algo que deve ser resolvido na execução penal, essa demora dos prazos. Uma das possibilidades é a defesa começar a pedir antecipadamente. Já vi juízes que aceitam isso. A defesa pedir o início do procedimento de apreciação do direito à progressão de regime, do direito ao livramento condicional, antes do prazo. Se o prazo é no dia 10 de março, começa a ser apreciado no dia 10 de fevereiro, por exemplo. Alguns juízes aceitam, outros entendem que não, porque ainda não houve o implemento do lapso temporal. E nesse tempo seria possível uma onírica, uma eventual prática de falta grave, fazendo com que não seja possível a progressão de regime. Enfim, a defesa, eu acredito que deve postular antes do prazo para tentar diminuir essa demora, para tentar fazer com que não haja esse lapso temporal tão grande entre a data em que se obteve o prazo necessário, 1/6, 2/5, 3/5 para a progressão de regime, e a data em que efetivamente progrediu de um regime para o outro, em que isso ocorreu na vida real. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria uma reforma legislativa, uma reforma no âmbito federal para que sempre os juízes tivessem que começar a apreciar o pedido de progressão de regime 30 dias antes, 45 dias antes ou 15 dias antes do lapso temporal, considerando que nunca ocorre o implemento e a progressão de regime no mesmo dia. Se alguém implementa no dia 10 de março, nunca esse procedimento todo de exigência de atestado de conduta carcerária, exame criminológico e tudo mais, ocorrerá no mesmo dia do implemento do lapso temporal. Então, em que o procedimento seja adiantado, seja apreciado antes da data em que se cumprirá o requisito temporal para a progressão de regime, para o livramento condicional ou o que quer que seja, qualquer outro direito que exija lapso temporal. E uma outra possibilidade legislativa também, e que eu acredito que é possível no âmbito estadual, não precisa ser legislação federal, é que haja uma obrigatoriedade de que os diretores dos estabelecimentos prisionais que têm acesso ao prontuário do apenado, que há cópias lá no estabelecimento prisional da guia de execução penal, que eles enviem antecipadamente para a vara de execução criminal o atestado de conduta carcerária e também o exame criminológico, para que a defesa, enfim, se discordar da exigência do exame criminológico, que não é obrigatório, se manifeste pela sua não utilização na apreciação do direito. Então, essas são algumas soluções que eu proponho. O pedido antecipado pela defesa, a mudança legislativa no âmbito federal para que os juízes devam apreciar esse direito antes do cumprimento do lapso temporal, o procedimento se inicie 30 dias antes, 15 dias antes, basta alterar a lei de execução penal. E, como terceira via, no âmbito estadual, a obrigatoriedade, a reforma da legislação para tornar obrigatório que os servidores que atuam no presídio estadual, o diretor do estabelecimento prisional, remeta à vara de execução criminal com 30 dias de antecedência, 15 dias de antecedência em relação ao implemento do lapso temporal, da progressão de regime, do livramento condicional, o atestado de conduta carcerária e também o exame criminológico. Essas são algumas soluções. Não sei se são boas ou ruins, mas são viáveis. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.